Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, nós estamos falando sobre os temas, né? Possíveis temas, tá, gente? Eu gosto de lembrar isso sempre, que a gente não tem como adivinhar, né? Todo mundo atira para todos os lados. A gente procura se informar, né? Saber o que está acontecendo, obviamente, né? Mas a partir das listas de alguns professores, de alguns sites especializados, a gente faz uma triagem do que a gente acredita, né, que possa cair no vestibular, na redação do Enem esse ano. Então, bom, falando sobre um tema que foi muito, né, deu o que falar aí ano passado, tristemente, né, porque é uma coisa que poderia ter sido evitada tranquilamente, é o Zika vírus, né, que deu... A gente teve um surto aqui no Brasil entre o final de 2015 até o final de 2016, né, muitos casos, microcefalia, bebês nascendo deformados, né, então é um tema que tem uma possibilidade do Enem cobrar, né, então vamos ver aqui nossa coletânea e entender um pouco sobre o tema. Zika vírus no Brasil. Zika vírus, a epidemia diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2015, deixou um rastro de terror pelo país, causando mortes e ocorrências de microcefalias em fetos. O país, que saiu do estado de alerta no início de 2017, carece de iniciativas que evitem que o problema se instale novamente. É necessário, sobretudo, que a população esteja atenta aos cuidados preventivos, né? Bom, então, o que o Enem pode cobrar para você a respeito desse tema? Bom, vocês sabem, né, que quem transmite o Zika vírus é o Aedes aegypti, né, que é o vetor da dengue, né? E a gente tá aqui no Brasil, a gente tem mais de 20 anos, 20 anos ou um pouco menos, né, de conversas sobre prevenção, né, são campanhas na TV, são agentes sanitários, né, que vão à nossa casa e tentam, né, também nos ajudar, mas se a população não se unir, né, para cuidar do seu próprio quintal, para cuidar das suas plantas, para evitar que a sua casa seja um foco, né, não tem muito como o governo interferir nessa questão da prevenção. Eles fazem, né, acredito que um trabalho possível em, em terrenos baldios, em, né, empresas, acredito que quem trabalha com construção, esse tipo de coisa que pode, né, se tornar um lugar que você pode se tornar um foco de criação desse mosquito, né, acredito que as pessoas se planejem, né, para evitar esse tipo de ocorrência, né, e o governo tenta, das formas que ele pode, né, investir em iniciativas, né, como essa dos fiscais sanitários, não são bem fiscais sanitários, mas esses agentes, né, agentes que vão na nossa casa tentar fazer um controle mínimo, né. Então é muito importante a gente pensar que esse tema Zika vírus, né, o chikungunya, microcefalia e tudo mais, é um tema que ele está muito na mão da sociedade, tá? Então o Enem provavelmente vai cobrar de você um posicionamento como cidadão, né? O que você, logicamente que você não vai lá falar sobre isso, eu faço isso, isso e aquilo, mas você vai falar sobre medidas, né? Você vai falar sobre como a sociedade deixa chegar nesse ponto, né? Como nós, cidadãos, que poderíamos ter feito muito mais por isso, né? Deixamos a situação chegar nesse estado, né? Obviamente não é só nossa questão, né? Tem outras questões. Vamos ver aqui as manchetes que eu separei, alguns trechos, né? De reportagens informativas para a gente entender melhor sobre o Zika. Olha, essa daqui é no Jornal Nacional, o G1, né? De março de 2017. Casos de dengue, zika e chikungunya diminuem em 2017 no Brasil. Surto de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti não aconteceu.
De 1º de janeiro a 18 de fevereiro, casos de dengue caíram 90%, né? E a gente sabe que isso é muito positivo, porque o verão, né, gente, é o momento de maior proliferação do Aedes aegypti, por causa do calor, chuva, né? Então isso se torna um ambiente muito favorável para o nascimento de qualquer mosquito. A gente sabe, né? A gente mora aqui no Brasil, essa coisa do calor, chuva, calor, dá muito mosquito às vezes. E dentre esses mosquitos, né, gente, obviamente o Aedes aegypti tá aí, né? Ele tem condições muito específicas para nascer, mas a gente sabe que ele se adaptou ao longo dos anos, porque antigamente era, não pode deixar a água limpa parada. Mas a gente já sabe que a água, se a água tiver turva, ele também pode se proliferar, né? Não é apenas aquela água limpinha. Tem uma aguinha ali meio suja que ele consegue também. Então, além de tudo, o bicho vai se evoluindo, né? Vai evoluindo, desculpem. O bicho vai evoluindo. Então, assim, uma questão bem complexa, né? Aqui no G1 também, olha. Brasil confirmou 246 casos de microcefalia e outras alterações ligadas à Zika em 2017. Primeiros meses de 2017 tem 86,4% menos casos de dengue, Zika e chikungunya em comparação a 2016. De um mês para o outro, porém, chikungunya aumentou 88,2%. Então, no início do ano, né, a gente vê lá que, bem no início, né, fala sobre diminuição, fala sobre talvez o país sair do estado de alerta, né, a gente tem uma matéria também falando sobre isso, que o Brasil não está mais em estado de alerta em relação ao Zika, né, mas que confirmou só esse ano, né, 246 casos de microcefalias, né, e outras alterações ligadas à Zika. Então, assim, não está completamente controlado. Ó. Essa é de maio, né, um pouco depois da outra ali do G1. 26 de maio de 2017, né. Então, assim, é uma coisa que ainda não está muito certa e que pode voltar, né, por isso que a gente precisa ter todo o cuidado. Olha, e a Carta Capital publicou, né, em 2016, em fevereiro do ano passado, no auge, né, do caso da Zika, né, o Zika e o descaso na saúde pública, né. Com o epicentro no Brasil, o vírus ameaça tornar-se epidemia global, uma tragédia que poderia ter sido evitada, né. Então, no caso da Carta Capital aqui, fala que foi um descaso também da saúde pública, né? Lidar melhor com o caso, né? A gente ficou muito tempo meio cego, sem saber o que estava acontecendo direito. Os bebês, né? Começou no Nordeste, os bebês nascendo com essa deformação de microcefalia, né? E até os órgãos, né? Até a saúde pública entender que tinha alguma coisa errada, alguma coisa diferente, muito tempo foi passando e outras pessoas foram ficando doentes, né? Olha, sintomas, né? Uma coisa pra gente, eu sei que isso pode gerar dúvida pra muita gente, pra mim gera também. Interessante a gente saber qual a diferença, né? São todos transmitidos pelo Aedes aegypti, mas qual a diferença do Zika, da dengue e do chikungunya? Vamos entender? Olha só, sintomas, né? Saiu no G1 também. Muita gente se confunde se está com dengue, chikungunya ou zika, porque os sintomas são muito parecidos. Mas algumas diferenças podem ajudar na hora de fazer diagnóstico. A febre, por exemplo, no caso da dengue e da chikungunya, é alta, né? Então, dengue e chikungunya, febre alta. Na zika é baixa, então olha só. Zika, a febre vai ser baixa, diferente dos outros dois. A zika apresenta dores leves nas articulações. Na chikungunya, essa dor é intensa e pode durar meses. E moderada no caso da dengue. Então é bem complexo, né, gente? Então se a gente sente uma dorzinha mais leve, né, pode ser a zika. A zika é dorzinha leve, febre baixa. O chikungunya, a dor é intensa.
né? E na dengue, que é o caso que a gente mais conhece, né? A dor é moderada, você fica meio incomodado, mas você até que consegue levantar da cama, fazer algumas coisas, né? Você precisa de repouso de qualquer jeito, mas você já consegue fazer alguma coisa, né? As manchas vermelhas podem aparecer nas 3 doenças, mais frequentemente na zika. A coceira pode ser mais intensa na zika, leve na chikungunya e na dengue. Então a zika tem mais mancha vermelha e mais coceira. Já a vermelhidão nos olhos só aparece na zika e na chikungunya. Os pacientes com dengue não costumam ficar com os olhos vermelhos. Então, aqui a gente entende um pouco. Então, se na sua prova lá, né, você for explicar um pouco de cada uma das doenças, você consegue entender aqui, mais ou menos, né, para você ficar também ciente, porque são doenças muito parecidas e isso confundiu muitos médicos, né, aqui. Eles não estavam conseguindo distinguir que havia alguma coisa diferente da dengue, né, o que estava acontecendo com essas pessoas, por que elas estavam ficando piores do que os pacientes com a dengue ficam, né. Olha, EBC, né, a EBC, a Agência Brasileira de Comunicação, né, eles fizeram um informativo, né, para a sociedade compreender melhor como surgiu, o que é, né. Eu trouxe aqui para vocês também, porque provavelmente o Enem, se cobrar esse tema na redação, vai também trazer, né, uma boa explicação para você sobre onde surgiu, sobre como são os sintomas, das mortes, das notícias aqui. Então, isso vai te ajudar na hora de você escrever sua redação, né? Para você ter mais firmeza, mais certeza do que você está falando. Mas é importante você ler em casa, tá, gente? É uma coisa que eu repito aqui sempre. Vamos nos informar em casa. Não espere para a coletânea te dar todas as informações, tá? Isso é um equívoco e muito provavelmente as informações da coletânea não vão ser o suficientes, né? Elas estão ali para trazer um apanhado, né, de como você deve discutir o tema. Mas, né, o importante mesmo é que você chegue lá preparado. Que a coletânea seja apenas para te relembrar das coisas, né? Então vamos lá, olha. Da família Flaviviridae, difícil esses nomes científicos, né? Da família Flaviviridae e do gênero Flavivirus, o Zika vírus provoca uma doença com sintomas muito semelhantes ao da dengue. Febre amarela e chikungunya. O vírus foi isolado pela primeira vez no fim da década de 1940, por meio de estudos realizados em macacos que habitavam a floresta de Zika, na Uganda. Então, olha, o nome do lugar é Zika, né? Por isso, como foi detectado pela primeira vez lá esse vírus, ganhou esse nome, né? O nome do lugar que fica lá em Uganda. O primeiro caso da doença documentado em um humano é de 1964 e relata os mesmos sintomas observados atualmente. O primeiro surto da doença observado fora dos continentes da Ásia e da África foi registrado em 2007 na Oceania. Como prevenir o Zika vírus? Gente, vamos lá. O Zika vírus é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. As medidas de prevenção e controle são as mesmas adotadas para dengue, febre amarela e chikungunya, como eliminar, isso aqui, olha, é importantíssimo, possíveis criadores do mosquito, evitando deixar água acumulada em recipientes como pneus, garrafas, vasos, fazer uso de repelentes e outros. Então, gente, muito da prevenção, como eu já tinha dito para vocês, muito da prevenção do Zika está nas mãos da própria sociedade. Então é muito provável que o Enem cobre a responsabilidade da sociedade por como aconteceu. É obviamente que eles vão cobrar das instituições, né, da saúde, do governo, etc. Mas, como é um caso que o primeiro passo partiria de nós mesmos, né? Então, tem muito sentido que eles cobrem uma coisa assim, né? Para você se colocar como o lugar do cidadão que poderia ter feito alguma coisa, né? Que poderia ter
prevenido de alguma maneira, feito a sua parte na sua casa, no seu quintal, na sua oficina mecânica e etc, tá? Então é bem provável se esse tema cair, que ele apareça dessa maneira para você, tá? Cobrando a responsabilidade mesmo social dos cidadãos, né? Aí, bom, eu fiz aqui, como sempre, né, uma introduçãozinha sobre como você pode, né, para te inspirar a iniciar esse texto, como você pode abordar. Esse tipo de texto, né, gente, não tem dois tipos de ponto de vista. A gente tem que entender isso, que o Enem ele é um texto discursivo argumentativo, né? Mas nem todas as questões vão te pedir um posicionamento de lado. Porque eu penso dessa forma ou eu penso dessa outra. Há temas, né, principalmente os temas relacionados a direitos humanos e temas como esse, né, meio ambiente, saúde, educação, eles querem medidas interventivas, não que você se posicione contra ou a favor de alguma coisa, mas que você pense estratégias para melhorar a situação, ou pense como começou esse problema, né, como poderia ter sido evitado, e coisas do tipo, tá? Então a minha introdução ela se baseia nisso, né, e a gente vai conversar um pouco depois sobre os caminhos que essa introdução poderia tomar, tá? Vamos lá. O surto de Zika vírus no Brasil provocou diversas mortes e está associado ao nascimento de centenas de bebês com microcefalia. Uma situação grave que aparenta ter sido controlada no início de 2017. Entretanto, a epidemia trouxe à tona as falhas no sistema público de saúde brasileiro e, acima de tudo, a irresponsabilidade com que nós, cidadãos, temos lidado com a proliferação do Aedes aegypti, quando as medidas preventivas são tão claras e simples, né? Então, como você continuaria esse texto? Se você fosse, né, você pode inclusive treinar em casa, a partir da minha introdução, escrever o resto do texto. Eu aponto dois fatores importantes aqui para a epidemia do Zika, né? O primeiro fator diz respeito ao sistema público de saúde, né? A demora em conseguir detectar o problema, né? Que tem também, poxa, é um problema que estava surgindo aqui no Brasil pela primeira vez, né? Não era nosso, era um vírus que veio de fora. Então, você pode pensar que a primeira, né, desenvolver um parágrafo, né, de desenvolvimento falando sobre, né, como que o governo e a saúde pública lidaram com esse problema, né? Por que pode ter agravado a situação? Ou faltou campanhas, né? O governo deixou de fazer campanhas que conscientizassem a população sobre a dengue? Na minha opinião, não, porque a gente já lida com esse problema da dengue há muitos anos, né? E é uma questão que, nesse caso, eu acho que tem que cobrar mais da gente mesmo, tá? Porque realmente é uma responsabilidade da nossa parte. Então, mas pense, né? Como foi o atendimento dessas pessoas? Como foi para detectar isso? Como foi o atendimento desses bebês que chegaram lá com microcefalia ou o parto dessas mães? Teve algum tipo de prevenção durante a gravidez delas, durante a gestação, né? Então, esses são problemas que estão que dizem respeito à saúde pública. Então, você pode desenvolver um parágrafo falando sobre isso, né? O que é da alçada da saúde pública e né, em que a saúde pública falhou nesse caso. E agora, quanto a nós, né? Você pode desenvolver um parágrafo, né, falando da responsabilidade da sociedade disso, né? Ou a irresponsabilidade nesse caso. Então, o que a sociedade poderia ter feito? Ela poderia ter sido mais ativa em relação a evitar a proliferação do mosquito? Ou nós fomos, até hoje, temos sido bem instruídos a respeito disso? Você acha que está faltando ainda chegar em alguma parte da população essas informações, né? Os próprios agentes, né, da dengue
Tá faltando ir em algum lugar? Né? Esse programa está abrangendo todo o país? Né? Então são questões bastante interessantes para você desenvolver aí em 2 parágrafos de desenvolvimento. Você pode fazer um de conclusão, né? Falando um pouco de maneira, aquela maneira esperançosa que a gente fala no final, né? Que você, de uma certa maneira, espera que esse erro, né? Que esse momento difícil que a gente passou com essa epidemia, né? Que possa ter ensinado alguma coisa, que a população, a partir de agora, possa estar mais atenta, ou que os órgãos, né, da saúde possam, né, fazer uma prevenção mais intensiva ou uma educação, né, mais intensiva com a população a respeito, né, dessas epidemias ou da prevenção delas, ok? Bom, é isso, eu espero que você pratique em casa, leia sempre muito sobre o Zika e sobre outros temas e não deixe de praticar, gente, porque redação, ó, é escrita, tá? Até mais!